Você está prestes a ouvir uma história onde cada verdade tem um preço, e algumas não deveriam jamais ser descobertas. Eu sou Bianca Ferreira, curadora das histórias do canal Locra, e hoje te convido a mergulhar em Herança de Sombras. Em Babylon, a magia é tão comum quanto matemática, e 2 vezes mais perigosa nas mãos erradas. Neste lugar onde o extraordinário é rotina e uma única palavra pode destruir, Elian Thorne é jogado no olho do furacão. Após a morte de seus pais, ele é forçado a viver com um avô que mal conhece. Mas nada é como ele imaginava. As confusões começam rápido, e segredos ainda maiores começam a se revelar. As visões começaram. As sombras se movem. E a guerra já começou, mesmo que ninguém fale sobre ela. Você teria coragem de escolher a verdade, mesmo que ela te destruísse. Atravessaram as grandes portas de carvalho, mergulharam no saguão em meia luz e adentraram um corredor raramente usado, que levava ao antigo jardim de inverno. Era um lugar quase esquecido, onde bancos de pedra repousavam entre eras encantadas, e vitrais manchados tingiam o chão com fragmentos de esmeralda e rubi. Lá, Artemis enfim parou. Voltou-se devagar, os braços cruzados, e a luz colorida projetava formas abstratas sobre sua pele translúcida, como se ela fosse feita de vidro soprado. Vim pedir desculpas, disse ela, com a voz firme, mas trincada nos cantos. Pelos meus irmãos. Por Lucas e Loki. Eles não sabem conter o que são. Elian congelou. O nome deles trouxe consigo uma sensação gélida, como gelo derretendo sob a pele. Eles são seus irmãos? Perguntou, baixo, cauteloso. Meio-irmãos, corrigiu ela, com um leve erguer de ombros. Mas sangue ainda é sangue. E nós somos Black. Isso deve significar alguma coisa para você. A palavra caiu entre eles como uma moeda num poço profundo. Black. O sobrenome reverberou no ar, e com ele, uma lembrança. Isabela. O rosto dela assomou em sua mente. Olhos que nunca pediam desculpas, mãos manchadas de tinta, e um silêncio que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Você é irmã dela. A voz de Elian era um sussurro, como se temesse perturbar algo antigo demais para ser nomeado. Artemis o encarou. Ela não respondeu de imediato. Os olhos dourados pareciam atravessá-lo, vasculhar sua alma em busca de rachaduras. Quando falou, foi com uma calma que machucava. Ah, então conheceu minha irmã mais nova. Elian sentiu o ar rarefazer-se ao redor. Algo em seu peito apertou. Vocês são tão diferentes. O sorriso que ela deu foi pálido. Frágil. Como uma chama à beira do fim. Somos lados opostos da mesma moeda, disse ela, suavemente. Bela tem o caos nos ossos. Aposto que a viu sentada sobre alguma estátua, desenhando como se o mundo real só existisse quando ela decidia criá-lo. Elian assentiu, devagar. O mundo ao redor parecia ter encolhido. Os vitrais projetavam sombras tremulantes que se arrastavam pelas paredes, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Artemis deu um passo adiante. O tom da voz baixou como um feitiço sussurrado entre dentes. Você não sabe no que está se metendo, Elian. Mas já está dentro. E agora? Agora é tarde demais para voltar. Então ela disse algo na língua dos elfos da lua, uma frase que o próprio ar parecia repelir. Sua voz mal escapou entre os lábios, como se até os quadros da parede fossem ouvidos perigosos demais. É perigoso, corrigiu-se, agora em uma língua que ele entendesse. Você não pode confiar em ninguém. Nem mesmo nos professores. Há seguidores das trevas aqui. Eles se escondem bem. Vestem rostos amáveis, mas pertencem a ele. Elian sentiu o chão oscilar. A quem? Perguntou, a garganta seca. A pergunta saiu em voz baixa, mas não havia vento bastante no mundo para carregar aquelas palavras para longe. Artemis o fitou em silêncio. Ao Lorde das Sombras. Aquele que se chama de Samael Noctis. Ela disse o nome em um sussurro quase inaudível, mas bastou. O nome mal havia sido pronunciado, mas o mundo ao redor pareceu ouvir. A luz nos vitrais vacilou. O ar ficou denso, rarefeito, como se as palavras dela tivessem aberto uma porta que jamais deveria ser destrancada. As sombras nas paredes alongaram-se, como se a própria escuridão houvesse ansiado por aquela palavra. Um frio seco, cortante, insinuou-se entre as colunas de pedra e penetrou a espinha de Elian como uma lâmina fina. Quem? Perguntou Elian. A voz saiu baixa, abafada, como se algo lhe pressionasse o estômago por dentro. Não conseguiu falar, como se aquele nome pesasse na língua como ferro ardente. Era a primeira vez que ouvia aquele nome ser pronunciado com tanto medo.
Não era apenas uma palavra. Era uma rachadura no tecido da realidade, um presságio que o universo tentava ignorar. Artemis não respondeu de imediato. Seus olhos dourados, estranhamente calmos, percorreram o corredor como se suspeitassem que o próprio castelo o estivesse escutando. Então, num movimento repentino e quase desesperado, ela segurou o rosto de Elian entre as mãos geladas. "Me perdoe", murmurou, e seus lábios tocaram os dele. Mas aquilo não foi um beijo. Não no sentido humano. O mundo girou. Assim que seus lábios tocaram os de Elian, algo dentro dele estalou. Uma onda de calor percorreu sua espinha, subindo até a nuca. Vertigem. Um vazio se abrindo sob seus pés. E, em seguida, visões. Fragmentos. Palavras soltas como estilhaços flutuando em um vácuo. Samael Noctis. Magia ancestral. Nomes de livros esquecidos. Babylon em chamas. Relicários em forma de pistola. Alcantores. Uma voz sussurrando com a aspereza da morte. A floresta onde ninguém retorna. Artigos proibidos da biblioteca. Artefatos. Ecos. Sangue. E os nomes dos alunos desaparecidos, assinados com tinta negra num pergaminho que sangrava fogo. Ele arfou, tropeçando para trás como se tivesse levado um golpe invisível. O coração galopava no peito. Os olhos dilatados. Artemis o segurou pelos ombros antes que caísse. Foi um encantamento de transferência, explicou ela, com a voz rouca, como se também estivesse lutando contra o que acabou de compartilhar. Não podia ser dito em voz alta. Se alguém tivesse ouvido, ela fez uma pausa, o olhar perdido. Estaríamos mortos agora. Elian piscou, tentando reunir os cacos da própria mente. O que foi aquilo? Informações. Fragmentos do que descobri. Respondeu Artemis, com uma sombra de dor na voz. Você terá que juntar as peças. Devagar. Mas agora sabe por onde começar. Pesquise o nome verdadeiro dele. Descubra o que ele se tornou. E tenha cuidado, com todos. Principalmente com aqueles em quem você confia. Elian sentiu o coração martelar o peito. Lutava para respirar. Cada batida parecia gritar que o mundo que conhecia havia ruído um pouco mais. Ele a encarou. E pela primeira vez, viu algo em Artemis que nunca estivera nos murais da escola ou nos livros em que seu nome brilhava em dourado: medo. Por que está me ajudando? Artemis hesitou. Sua respiração embaciou o ar frio entre eles. O brilho dourado de seus olhos pareceu vacilar por um instante. Quando respondeu, sua voz era baixa e carregada de um peso que parecia antigo demais para uma garota da idade dela. Porque há mais em jogo do que você imagina. E a voz quase falhou. Porque eu sei o que aconteceu na noite do ataque de Safira. O mundo pareceu estremecer sob os pés de Elian. Arregalou os olhos, sentindo-se exposto, desprotegido. Não se preocupe, continuou Artemis, mais suavemente. Só eu descobri. Ninguém mais. O diretor Sullivan encobriu tudo para te proteger. Mas há coisas que nem ele pode impedir. E, de certa forma, eu sinto que você é o único que pode impedi-lo. Impedir? Quem? As trevas, Elian. E ele já sabe disso. Passos ecoaram ao longe. Artemis se afastou, voltando à postura rígida e controlada que costumava ostentar diante da escola inteira. Volte antes que percebam. Eu cuidarei da minha parte. Por um segundo, hesitou ao virar-se, depois lançou-lhe um último olhar por sobre o ombro. E lembre-se, os verdadeiros vilões não usam máscaras de caveira. Às vezes, eles se sentam ao nosso lado. Nos elogiam. Nos protegem. E oferecem ajuda com um sorriso. Elian abriu a boca, mas nenhuma palavra veio. Era como tentar segurar a água entre os dedos. Artemis já se afastava, os passos suaves demais para serem seguidos, o manto esvoaçando como sombra dissolvendo-se no ar. E ele ficou ali, sozinho, com a mente em chamas, o gosto de framboesa ainda nos lábios e a dolorosa convicção de que, de agora em diante, não havia mais volta. Ele não era mais um estudante comum. Era uma peça no tabuleiro. E o jogo, enfim, havia começado. Quando Elian voltou ao salão principal, o mundo parecia um borrão distante. As vozes ao redor soavam abafadas, como se um encantamento sutil tivesse envolvido seus ouvidos. Tudo parecia intocável, como se ele estivesse caminhando dentro de uma lembrança. Mas bastou alcançar a mesa para que a realidade o engolisse com força. Seu completo e absoluto idiota. Pó de salamandra azul numa poção de fluxo lunar. Você queria explodir o castelo. Calista estava de pé, desferindo tapas com o próprio caderno sobre a cabeça de Jonas. Ela disse que era uma poção calmante.
Eu só queria dormir direito. Grunhiu ele, tentando se proteger atrás da jarra de suco como um coelho encurralado por um hipogrifo mal-humorado. Safira, sentada com as pernas cruzadas e o olhar distante, segurava um tablete de chocolate mordido como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Ela observava a cena com curiosidade divertida, analisando as expressões dos dois com o olhar de quem assiste a uma peça de teatro em primeira fila. Quando perceberam Elian se aproximar, os três pararam. O tempo pareceu conter a respiração por um instante. 3 pares de olhos se fixaram nele com a intensidade de um feitiço de revelação. Mas Elian não disse nada de imediato. Apenas se sentou com uma calma estranhamente deliberada. Pegou sua colher, ainda no mesmo lugar em que a deixará, mergulhou-a na sopa e levou uma porção à boca. Só depois de engolir, falou. Artemis me beijou. O silêncio caiu como uma cortina de veludo. Calista congelou. Jonas deixou o copo de suco escorregar das mãos. Safira piscou devagar, o chocolate parado no meio do caminho até a boca. O quê? Gritou Calista, com uma voz tão aguda que quase quebrou os vitrais. Vários alunos se viraram. Um dos professores da mesa dos docentes ergueu uma sobrancelha. Um grupo de duendes do primeiro ano quase derrubou o pudim. Foi só um selinho, disse Elian, tentando manter a serenidade. Mas, durante o beijo, ela me passou alguma coisa. Informações. Fragmentos. Eu vi livros. Artigos antigos. Nomes. E o nome? Samael Noctis. Samael Noctis. Repetiu Calista, com o rosto perdendo a cor. Você viu esse nome onde? Dentro da minha cabeça, respondeu Elian, como se aquilo fosse, de alguma forma, lógico. Calista ficou em silêncio por 2 segundos que pareceram longos demais. Então levantou-se tão abruptamente que a cadeira caiu com um estrondo atrás dela. Biblioteca. Agora. Mas eu nem terminei minha sopa. Protestou Jonas, tentando salvar sua tigela. E eu ainda não entendi se ela beijou você porque gosta de você ou porque é uma bruxa possuída. Disse Safira, sem largar o chocolate, os olhos arregalados com uma mistura perfeita de confusão e julgamento. Calista não respondeu. Apenas agarrou Elian pelo braço com uma força surpreendente, segurou Jonas pela manga da túnica e os puxou pelos corredores com a determinação de quem enfrenta um dragão de frente. O prato de sopa girou sobre a mesa, solitário, como se lamentasse o fim abrupto de seu protagonismo. Safira ficou sentada por um momento, franzindo a testa enquanto mordiscava mais um pedaço do chocolate. Gente esquisita, murmurou, antes de terminar o último quadrado. E lá se foram eles, Elian, arrastado pela determinação inquebrantável de Calista, Jonas, tropeçando como um corvo com as asas amarradas, e a biblioteca, à frente deles, abrindo suas portas com um sussurro antigo, como se soubesse que o que viria agora não era uma simples consulta, mas o primeiro passo rumo a um segredo que o próprio mundo tentava enterrar. A biblioteca de Babylon era silenciosa como uma cripta. As prateleiras de carvalho negro se erguiam até o teto arqueado, formando corredores tão estreitos e longos que pareciam se estender além do espaço físico da escola. O cheiro de pergaminhos antigos, pó de mandrágora e couro envelhecido preenchia o ar, espesso e solene, como o hálito de um tempo que recusava ser esquecido. Calista liderava o grupo como uma general em território inimigo. Seus olhos corriam pelas etiquetas rúnicas das estantes com precisão cirúrgica, os dedos deslizando pelas lombadas com reverência nervosa. Elian a seguia, ainda tentando se lembrar de todos os títulos que haviam atravessado sua mente no momento do beijo. Jonas vinha por último, murmurando para si mesmo. Artemis te beijou. A presidente do conselho estudantil. A deusa congelada. Rainha dos olhos de ouro. Beijou você. Selinho, ele diz, bufou. Comigo nem as sereias trocam olhar, mas claro, Artemis decide conjurar um beijo informativo. SHHH. Sibilou Calista, sem nem se virar. Eu só acho que é importante discutirmos prioridades, continuou Jonas, mais baixo, mas ainda indignado. Como, por exemplo, onde se aprende a beijar e transmitir uma enciclopédia. Isso é um dom inato. Ou tem curso? Elian rolou os olhos. Eles passaram horas vasculhando sessão após sessão. Magia antiga, história dos fundadores, criaturas abissais, magias proibidas pré-reino da neblina. Nada. Nenhum dos livros que Elian tinha visto mentalmente aparecia nos catálogos encantados ou nos sistemas rúnicos de busca. Era como se tivessem sido deliberadamente apagados da memória da biblioteca. E isso, para Calista, era inaceitável. Não faz sentido, resmungou ela,
encarando um espaço vazio entre dois volumes empoeirados. O nome e o fogo, códice do último crepúsculo, Arcanum Silens, sumiram. Todos. Isso não é coincidência. Alguém escondeu. Ou foram devorados por livros carnívoros. Sugeriu Jonas, franzindo o senho. Eu vi ontem mastigando um marcador. Foi então que Calista parou, os olhos fixos numa fenda quase invisível na parede entre duas estantes. Aproximou-se. Murmurou uma palavra curta em um idioma que nenhum dos dois reconheceu, e um símbolo surgiu, incandescente, sobre a madeira. Uma chave de 3 dentes, envolta por uma serpente de 2 cabeças. Com um clique baixo, a estante se afastou alguns centímetros, revelando um corredor oculto. O que é isso? Perguntou Elian, num sussurro. Área restrita. Respondeu Calista, com a voz firme, mas baixa. Só os membros do arquivo interno têm acesso. E como? Começou Jonas, a boca já entreaberta. Como você tem acesso? Longa história. Disse ela, sem olhá-los. Agora entrem antes que alguém perceba. Sem questionar mais, Elian passou. Jonas hesitou apenas um segundo, depois entrou atrás, murmurando. Claro. Beijos mágicos, passagens secretas. O que vem depois? Um dragão servindo chá? O corredor era estreito, revestido com pedras antigas onde runas esmaecidas ainda pulsavam sob a superfície. Um cheiro de pergaminho queimado e salmoura pairava no ar, e o silêncio aqui era ainda mais denso, como se os próprios sons temessem ecoar. No fim do caminho, havia uma prateleira solitária, empoeirada, intocada. Apenas um volume repousava ali, pequeno, encadernado em couro gasto, sem título na capa. Havia marcas de garras em suas bordas, como se tivesse sido protegido, ou rejeitado, por algo não humano. Calista o pegou com cuidado. Isso, disse Elian, os olhos arregalados, é um dos livros que vi. Isso não é bem um livro, murmurou Calista, abrindo as páginas. É um diário. A caligrafia era nervosa, angular, interrompida por rabiscos e manchas de tinta seca. Algumas páginas estavam rasgadas. Outras pareciam ter sido escritas sob efeito de tremores. Era o diário de Aegir Fenlar, um dos 7 fundadores, conhecido como o herói que sussurra. Mas ali, nas páginas, ele não parecia um herói. Parecia um homem à beira da loucura. A escuridão tem nome. Mas o nome não deve ser dito fora do pensamento. Ele veio das crateras negras além das estrelas. Ele foi tecido com o fôlego do primeiro sopro do medo. Samael, o sussurrador, o que olha de dentro. Fingiu-se de aluno, depois de professor, e então de mártir. Mas nunca deixou de ser monstro. Nunca deixou de desejar adoração em vez de amor. Eu vi os olhos dele. Não havia luz. Apenas reflexo. Como se ele fosse um espelho vazio, e dentro dele, você visse a parte de si que mais teme. Os outros não acreditam. Mas Babylon já pertence a ele. Apenas dorme. Apenas espera. E o que dorme, sonha. As páginas seguintes estavam manchadas. Algumas arrancadas. No fundo do diário, havia apenas uma inscrição, escrita com a mesma tinta, mas com uma caligrafia mais firme. Se alguém ler isso, esconda-o novamente. E reze para que ele não tenha acordado com o seu toque. Os 3 ficaram em silêncio. Jonas foi o primeiro a falar, a voz mais aguda do que o normal. Certo. Ok. Perfeito. Vocês leram a parte do espelho vazio. Eu senti como se ele estivesse me olhando da contracapa. Tô suando. Alguém mais tá suando. Isso muda tudo, disse Elian, passando os dedos pelas páginas, o rosto pálido. Isso não é só lenda. Isso é uma advertência. Isso é um problema enorme. Respondeu Calista, fechando o diário com cuidado. E é só o começo. Jonas assentiu, devagar. E vocês ainda estão agindo como se o beijo da Artemis não fosse o maior acontecimento deste mês? Calista bufou. Elian revirou os olhos. Mas ninguém riu. Por quê? Lá no fundo da biblioteca, cercados por sombras que pareciam escutar, todos eles sabiam. O nome Samael Noctis havia sido dito em voz alta. E talvez, em algum lugar, ele tivesse escutado. Ainda dentro da seção restrita, as mãos de Calista tremiam levemente ao virar a página seguinte do diário. A luz da lanterna rúnica flutuando sobre suas cabeças lançava sombras dançantes pelas paredes de pedra, como se as próprias palavras do livro estivessem despertando ecos antigos no recinto. Aqui está, murmurou ela, os olhos arregalados. O primordial foi dividido. Seus fragmentos, 7 no total, selados pelos 7 heróis fundadores.
Cada parte, uma centelha de sua essência. Cada local, um segredo guardado por sangue e juramento. Ninguém pode reunir os 7. Ninguém pode invocá-lo inteiro de novo. Elian leu por cima do ombro dela. As palavras estavam escritas em tinta escura, quase marrom, como se o tempo tivesse drenado a cor. Mas havia algo pulsando ali. Algo que parecia vivo. Isso quer dizer que, começou Jonas, hesitante. Ele pode voltar. Tipo, se alguém encontrar essas partes. Sim, respondeu Elian, sombrio. E provavelmente alguém está tentando exatamente isso. Gente, eu sei que é um momento importante, mas isso me parece um daqueles enredos em que o personagem cômico morre primeiro. E eu sou hilário. Jonas disse, olhando em volta nervosamente. Foi quando ouviram. Um arranhar. Baixo. Sutil. Mas real. Como unhas contra pedra. Ou dentes sendo arrastados. Calista congelou. Elian virou lentamente o rosto, os olhos presos à escuridão do corredor por onde haviam entrado. A luz rúnica piscou uma vez. Depois de novo. O que foi isso? Jonas sussurrou, a voz quase infantil. Fiquem calmos, murmurou Elian. Muito tarde. Já não estou calmo, disse Jonas, recuando um passo. O som se repetiu. Mais próximo. Elian estreitou os olhos. E então, por uma fração de segundo, viu. No fim do corredor, entre as sombras espessas, havia algo. Não uma figura inteira. Apenas 2 pontos de luz. 2 olhos, pequenos, circulares, brilhando como brasas no escuro. Observando. Sem piscar. Corram, disse Elian, a voz tensa, já recuando. Mas Jonas não esperou. Com um grito agudo e completamente fora de tom, virou-se e saiu correndo como se a própria morte tivesse estendido a mão. Ele é rápido, comentou Calista, quase surpresa, enquanto já empurrava Elian na direção da saída. O medo realmente é um combustível eficiente. E assim, termina mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa história te prendeu, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Conta pra gente nos comentários. O que você acha que está por trás das visões de Elian? Não esqueça de se inscrever no canal Locran e ativar o sininho para não perder nenhum episódio novo. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá, cuidado com as sombras.